livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1º ao 4º versículo. Os irmãos que a encontraram podem me responder dizendo amém. Amém. E diz assim a palavra do Todo-Poderoso. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Amém. Podem assentar, meus irmãos. É sempre uma honra, é sempre uma alegria estar aqui nesta casa e ter o privilégio de partilhar desse momento de adoração junto com os irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Joel Moré, que nos recebe aqui sempre com tanta cordialidade. Que Deus lhe preserve, meu pastor, que Deus restaure sua saúde, que Deus prolongue os seus dias de vida e te dê muita graça para continuar conduzindo esse povo a estar na presença de Deus. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Júlio? Júnior? Não ouvi. É Júnior ou Júlio? Júnior. Eu pensei que era Júlio. É Júnior. Deus lhe abençoe, muito obrigado pelo convite. Que Deus continue te prosperando e te abençoando para a glória do nome dele. A todos os companheiros de tribuna, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe também a você que saiu da sua casa nessa noite chuvosa de domingo, deixou o conforto do seu lar e veio a este lugar para ofertar a Deus o seu tempo e a sua adoração. Que Deus te faça prosperar. Que Deus abençoe a você e abençoe a toda a sua casa. Que Deus guarde a sua alma e guarde também a sua família. Quem recebe essa palavra diz amém. Eu sempre gosto de abençoar o povo. Deus abençoe a cantora também em nome de Jesus. Eu sempre gosto de abençoar o povo, né? A gente geralmente vem tão focado em agradecer quem convidou, que esquece de abençoar as pessoas que estão a nos ouvir. E além disso, eu também desejo aos irmãos um ano novo de conquista, de realizações, um ano debaixo da graça do Todo-Poderoso. Eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui essa noite. Tem alguém que ainda quer ouvir a palavra de Deus? Me preste um pouquinho a sua atenção, porque eu creio que Deus tem algo para nós. Pentecostes é uma terminologia a qual nós adotamos e nós ligamos tão intrinsecamente a manifestação do fogo e a manifestação do Espírito, que o sentido original do termo e do que significava ao longo da história se perdeu. Mas a grande verdade é que falar de Pentecostes é falar para além do movimento aqui nesse país. Falar de Pentecostes é além do mover do Espírito. Originalmente, esse termo ele era usado para dar nome a uma festividade dos judeus. O nosso Deus é um Deus que gosta de celebrações. Ele estabeleceu 7 festividades para o seu povo, dava mais dias de feriado para os judeus do que para nós aqui no Brasil. Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, é um Deus que gosta de celebrar. E o Pentecoste era somente a 4ª das 7 festividades que Deus estabeleceu. Somente a 4ª. E quando eu comecei a observar todo o calendário judeu, eu me tornei de fato um amante das festividades. Porque as festividades estabelecidas por Deus, elas são memoriais vivos daquilo que Deus fez,
daquilo que Deus faz e daquilo que Deus ainda fará. São memoriais eternos do agir de Deus sobre o seu povo. E estudando e pregando ao longo de toda a minha vida sobre essas festividades, eu observei que havia um padrão entre a primeira e a quarta, que desenhava um caminho, aquilo que eu tenho chamado de o caminho do fogo. É sobre isso que eu quero pregar essa noite. Antes da gente chegar no Pentecostes, nós temos que passar pelas fases e etapas que estão tipificadas de forma simbólica e tipológica nas 3 festas que antecedem ao Pentecostes. Ninguém que entra aqui dentro vai para o Pentecostes de forma direta. Ninguém que entra ou aceita a Cristo aqui vai direto para o Pentecostes sem antes passar pelas 3 festividades que antecedem. Afinal de contas, antes do Pentecostes tem que haver Calvário. Antes do fogo cair do céu tem que ter sacrifício sobre o altar. E quando a gente inicia essa jornada que nos leva até o fogo de Deus, até a chama que queima do lado de dentro, e isso em nossos corações, nós temos que primeiramente passar pela Páscoa. É impossível viver um Pentecostes sem antes passar pela Páscoa. A Páscoa fala de redenção, fala de resgate, fala de livramento. Mas a grosso modo a Páscoa, a pecha dos hebreus, era somente um banquete. Era uma ceia servida às altas horas da noite. Essa ceia que eu vou chamar aqui essa noite, de forma muito carinhosa, de o banquete da graça. E no banquete da graça se colocava uma mesa em formato da letra U, no chão. Não poderia ter elevação. Isso era para que os judeus se lembrassem de que, por maiores que fossem, mais importantes que houvessem se tornado, eles tinham que se lembrar de onde vieram, porque todos eram escravos antes de serem livres. A mesa em formato de U, para não dar posição de proeminência a ninguém, porque no banquete da graça não há ninguém melhor do que outro. Todos nós somos iguais. No banquete da graça, pastor e porteiro possuem o mesmo valor. Pregador e o zelador da igreja possuem a mesma importância. Todos nós viemos de escravidão, mas fomos libertos pela graça do Todo-Poderoso. O primeiro elemento no banquete da graça era um cordeiro, que não poderia ter os seus ossos quebrados, deveria ser imolado, seu sangue extraído, não poderia ser cozido, tinha que ser assado, denotando pressa na fuga do Egito. Ele deveria ser consumido de forma integral, não poderia sobrar nada dele, os ossos deveriam ser enterrados e assim queimados. Esse cordeiro, o seu sangue era extraído e passado sobre os umbrais da porta, e esse sangue servia como um sinal de livramento, porque naquela noite o anjo da morte desce sobre o Egito, e a casa em que não estivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrava e assassinava o primogênito daquela família. Mas quando o anjo da morte passava e via a marca do sangue, ele se retirava e dizia: nessa casa a morte não precisa entrar, porque alguém já morreu por essa família, alguém já morreu por esse povo, aqui não tem mais juízo e também não tem mais julgamento. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês essa noite. Lá na Páscoa original, o sangue livrava somente o primogênito, mas hoje o sangue liberta toda a nossa casa, toda a nossa família. Quem estiver marcado por esse sangue está livre da ira e do julgamento do Todo-Poderoso. Eu vou gritar e só responde quem está crendo nessa palavra. O sangue liberta, o sangue protege, o sangue guarda, porque o sangue de Jesus ainda tem poder. O cordeiro deveria ser consumido de forma integral, o que causava algum desconforto em algumas famílias, que diziam aos rabinos:
Por que é que temos que comer esse tanto de comida de uma vez só? Por que não pode ser só um pedaço, só uma parte? E os rabinos sempre respondiam com muita alegria, dizendo: olha, o cordeiro precisa ser consumido integralmente. Não dá para comer só um pedacinho. Não dá somente para sentir o cheiro e dizer que é bom e agradável. O cordeiro que está fora precisa entrar integralmente para o lábio de dentro. Porque do lábio de fora, ele não tem autonomia para mudar o que está dentro. Tem gente me ouvindo aqui essa noite que ainda não entendeu essa verdade. Não basta vir aqui e gostar do nosso sistema de comunidade. Não basta vir aqui e gostar dos nossos cânticos e gostar da palavra que a gente prega. Ou o cordeiro está dentro de você, ou o cordeiro está fora. Ou você faz parte do corpo do cordeiro, ou você não está inserido nele. É o que Jesus vai pregar no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele diz: o meu corpo e o meu sangue são verdadeira comida e verdadeira bebida. E quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem comunhão comigo, não faz parte de mim. É o Senhor dizendo para alguém que está dentro desta casa essa noite: eu quero entrar integralmente dentro da sua vida. Não basta vir aqui e achar tudo legal, eu tenho que fazer parte da sua história. Mas eu quero anunciar para alguém desavisado aqui essa noite: ainda dá tempo de convidar o cordeiro para morar do lado de dentro da sua vida. Ele pode estar do lado de fora hoje, mas ainda hoje o cordeiro pode ser convidado para entrar dentro da sua alma. Do lado do cordeiro assado. Dá um pouquinho de retorno. Eu estou pregando desde o ano passado, irmãos. Nesses 12 dias começaram o ano, só 2 que eu não preguei. Amanhã eu entro de folga, 2 dias, viagem para pregar de novo. Se eu ficar sem voz, fica ruim para quem fez a agenda lá na frente. Então dá um pouquinho de retorno, por favor. Do lado do cordeiro havia uma bacia com água salgada. Água muito salgada. Representando as lágrimas que desceram nos 430 anos de escravidão. As lágrimas que rolaram no Egito estavam representadas no banquete da graça, no banquete da salvação. Era Deus dizendo: nenhuma das suas lágrimas rolou em vão, nenhuma das suas lágrimas caiu no chão. Eu, o Senhor, colhi todas as suas lágrimas, oh glória. Salmos 56, versículo 8 diz: tens-me contemplado nas minhas andanças, e as minhas lágrimas têm amparadas no teu odre. As nossas lágrimas contam a nossa história. As nossas lágrimas contam e narram a nossa trajetória. Só Deus sabe o quanto você chorou até chegar aqui. Só Deus sabe e conhece o quanto você sofreu até viver esse momento. Quem está do seu lado não conhece a sua história, não conhece a sua dor. Tem gente que até te evita, e evita de sentar perto de você, porque você se tornou uma pessoa um tanto introspectiva, criou camadas de proteção, porque cansou de apanhar ao longo da sua jornada. Mas o Deus que te conhece, sabe da sua história, está dizendo: eu sei o que você sofreu até chegar aqui. Eu sei o quanto você apanhou até chegar aqui. Eu conheço a sua história e eu respeito a sua dor, oh glória. E muito em breve eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E a tristeza que te angustia não mais vai te angustiar, porque eu tenho tempo de vitória chegando para você e para a sua casa. Do lado da bacia de água salgada, uma tigela ou uma bandeja com ervas amargas, chicória, escarola e algumas espécies de alfaces que só existem no Oriente Médio. Ervas amargas. Eles pegavam as ervas, mergulhavam dentro da água salgada e comiam e ingeriam. Era Deus dizendo: olha, nem tudo é saboroso no banquete da graça. No banquete da graça nem tudo é palatável. No banquete da graça ainda tem angústia. No banquete da graça ainda tem tribulação. No banquete da graça ainda tem dores. Afinal de contas, o próprio Cristo disse que nesse mundo nós viveríamos tribulações. No banquete da graça a gente ainda chora.
No banquete da graça a gente ainda se magoa. Era o Senhor dizendo: se prepare, nem tudo é perfeito, nem tudo é como vocês gostariam, ainda tem amargura, ainda tem tristeza. E de vez em quando a gente passa por umas tristezas, sentados aqui no banquete da graça, que a vontade que nós temos é de sair, é de ir embora. Mas eu vim gritar para alguém que está dentro desta casa essa noite: não abandone o banquete da graça agora não. Não abandone essa mesa agora não. Por quê, pregador? Porque depois das ervas amargas tem 4 cálices de vinho. Cada cálice de vinho fala de uma promessa descrita em Êxodo capítulo 6, versículo 6. Primeira promessa: vos tirarei. Segunda promessa: vos livrarei. Terceira promessa: vos redimirei. Eu vou lavar vocês. Quarta promessa: e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Assim diz o Senhor. No banquete da graça tem amargura, mas na mesma mesa que tem amargura também tem promessa. Aqui dentro tem tristeza, tem, mas é aqui dentro que Ele restaura nossas forças. Aqui dentro tem levante, tem, mas é aqui dentro que está aquele que nos levanta quando a gente cai. Aqui dentro tem perseguição, tem, mas aqui dentro também tem refúgio, tem fortaleza. Aqui dentro a gente é ferido, mas aqui dentro também é que desce o bálsamo que sara todas as nossas feridas. Eu vim gritar para alguém que está dentro desta casa essa noite: não sai da mesa, não abandona o banquete. Tem promessa chegando para você e a sua casa. Eu não vou falar de todos os elementos, não dá tempo. Depois das 4 taças de vinho, pães ázimos, 9 pães ázimos, divididos em 3 fileiras. Primeira fileira, fileira de Abraão. Segunda fileira, fileira de Isaque. Terceira fileira, fileira de Jacó. Falando de um Deus que foi, de um Deus que é, e de um Deus que para sempre será o Senhor. Essas 3 fileiras falam também de pessoas que já estiveram assentadas no banquete da graça, mas que já não estão mais entre nós, já dormem no Senhor. Falam de pessoas que estão assentadas no banquete da graça hoje, provando do maná que está descendo do céu agora. Mas segura o glória, mas fala ainda de pessoas que hoje não estão aqui, mas que muito em breve vão se assentar nesse banquete e vão provar das iguarias do céu. Alguém vai receber essa palavra, alguém vai crer, porque eu estou profetizando no início de 2025, que até o final do ano, muita gente da tua família, que hoje não serve a Deus e que não está sentado nesse banquete, vai se arrepender dos seus pecados, vai ser liberto e vai ser salvo, e antes que o ano acabe, vai se assentar nessa mesa, para receber e partilhar desse banquete. Só quem crê, levante a mão para o céu. Só quem recebe. Se eu fosse você, levantava as 2, porque a palavra é forte. Eu vou profetizar. Está queimando aqui na minha alma e vai começar a queimar em outros corações, e é agora, porque o Senhor está dizendo que esse ano vai ser ano de libertação. Dentro da sua casa, no meio da sua família, eu vou resgatar e vou quebrar correntes. Eu vou trazer os perdidos de volta. Só quem está crendo, reaja aí, reaja aí. Só quem está crendo, reaja. Aqui em cima alguém crê, alguém crê. Entre os jovens, senhores e senhoras, só quem crê, reaja aí essa noite. Termina o banquete da graça. Hoje eu não vou falar sobre o carochete, nem sobre os ovos cozidos, para a gente ganhar tempo. Acaba o banquete da graça, acaba o processo de libertação, de redenção. Então, pregador, agora vamos ao Pentecostes? Não, calma. Porque depois da Páscoa, um dia depois,
começava a festa que eu mais gosto, a festa dos pães ázimos. Era a festa que os judeus tiravam tudo de dentro da casa, e o que estava quebrado, rachado e remendado era jogado fora. Lavava-se as paredes, tirava o mofo do ambiente, e só entrava coisa nova e coisa boa. É Deus dizendo: olha, saiu da festa da redenção, tem que celebrar aquilo que eu chamo de a festa da santificação. O que é velho, joga fora. Tem gente me ouvindo aqui que o seu coração é um verdadeiro baú onde você só guarda o que não presta, só guarda coisa quebrada, trincada e remendada. São mágoas que vão infectando a sua alma. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nesse lugar: é ano de botar para fora o que não presta e o que te faz mal. É ano de limpar a casa do lado de dentro. Mas primordialmente era 7 dias em que obrigatoriamente se extraía o fermento da massa. Não poderia se comer pão levedado. Pastor Joel, o senhor sabe melhor do que eu. Nos dias do Antigo Testamento, não havia fermento em pó ou biológico. O que havia era um pedaço de massa velha, em estado de putrefação. Essa massa, esse levedo, era colocado na massa nova. E a massa velha libera oxigênio, que faz com que a massa nova entre em estado de levedação. Em quase todos os textos da Bíblia Sagrada, fermento fala de velha natureza, fala daquilo que não presta. Era Deus dizendo: saiu da redenção, da festa da redenção, da festa do resgate, entra na festa da santificação e joga fora o que não presta, joga fora a velha natureza. Porque eu te recebo do jeito que você é, mas eu não aceito que você permaneça aqui dentro carregando a velha natureza. O problema da nossa geração é que eles querem servir a Deus carregando a velha natureza. Querem adorar a Deus do seu próprio jeito, da sua maneira, e vão adaptando o ambiente para se sentirem mais confortáveis. É por isso que tem igreja aí fora hoje que parece uma boate. São pessoas carregando a velha natureza, carregando o fermento, se lembrando do que viveram lá fora e dizendo: vamos deixar o ambiente mais confortável para a nossa velha natureza. Vamos adorar, mas vamos adorar do nosso jeito, a nossa maneira. Eu ouço pessoas que me abordam nas ruas e me contam do seu passado, com uma paixão tão grande no olhar. Parece que estão com saudades das cebolas do Egito. Pessoas que falam do seu passado num entusiasmo tão grande, que no final do testemunho falta dizer: aí no final Jesus me salvou e agora eu estou aqui. Parece que vive uma vida limitada aqui dentro, uma vida sem alegria e sem expectativa. Eu vejo crentes olhando para o passado e com saudade das mesas do inimigo. Eu não consigo entender. Para mim isso não é conversão verdadeira. Porque eu creio que quem provou do cálice da nova aliança não troca ele por copo de cachaça, não se lembra e não gosta do que viveu lá atrás. Quando a gente é regenerado de verdade, a gente passa a sentir nojo daquilo que nos dava prazer. A gente passa a sentir repulsa daquilo que nos alegrava antes. Eu não entendo esse novo movimento que está mundanizando a igreja. Nos meus dias de jovem, eu chegava nos pastores e dizia: pastor, o que é que eu faço para ser um pregador? O que é que eu faço para ser um homem cheio do Espírito Santo? O que eu faço para receber os dons? Hoje, eu desço do púlpito e alguns jovens me abordam, pastor Joel, e me dizem: pastor, eu posso fazer tatuagem, pastor? Eu quero fazer uma tatuagem de um leão no meu braço, colocar o nome Yeshua embaixo. E eu digo: para que tu quer fazer isso, perdido? E ele diz: não, pastor, é porque eu quero homenagear a Deus. Quer homenagear a Deus? Eu disse para ele: vive em santidade, rapaz. Prega o evangelho, rapaz. Não, pastor, não. Me mostra na Bíblia aonde não pode fazer tatuagem.
Tem tanta coisa na Bíblia para fazer e eles estão preocupados com aquilo que a Bíblia não diz. Me mostra, pastor. Eu disse, abra a sua Bíblia em Éfeso, capítulo de número 1, versículo 13. E a gente começou a ler. E lá diz na linha final: mas nós temos o selo do Espírito Santo. Ele disse, pastor, não entendi nada. Eu sei, eu falei que você não entende nada. Nem estuda, tu quer fazer tatuagem. Se tu estudasse, tu não queria fazer tatuagem. Eu disse, nos dias do apóstolo Paulo, o termo selar era o termo usado para codinominar as tatuagens, para nominar as tatuagens. E isso era coisa de pagão. As pessoas tatuavam uma rosa e diziam, fui selado para Afrodite. Tatuavam um raio e diziam, fui selado para Zeus. E de acordo com a divindade, eles tatuavam na pele para serem reconhecidos como sacerdotes ou adoradores daquela divindade. Alguém chegou para Paulo e disse, Paulo, tu está selado para quem? Me mostra a tua marca. Aí Paulo olhou e disse, eu estou selado sim, eu estou tatuado sim. Aí alguém disse, me mostra que eu quero ver. Aí Paulo diz, só que a minha marca não é do lado de fora, a minha marca é do lado de dentro. Como assim do lado de dentro? Eu não fui marcado pelo homem, eu fui marcado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem a marca do lado de dentro não precisa de rabisco do lado de fora para honrar a Deus. Eu vou gritar e só responde quem está comigo. Cadê os crentes que têm o selo do Espírito? Cadê os crentes que foram selados? Levante a mão aí para glorificar. Só quem tem a marca do lado de... Eu vejo pastores desesperados, modelando suas igrejas como o mundo, com medo de perder a juventude. Um deles me ligou um dia desses e disse, pastor, o senhor prega para jovens? Eu já achei esquisito. Eu falei, prego para jovens, senhor, senhora, criança, quem tiver lá eu prego. Não, pastor, não. O senhor prega fazendo graça? Irmão, aí não dá não, né? O senhor quer um pregador ou um contador de piada? Pastor, depois eu te ligo. Ligue não dá. Estão tentando montar a igreja à forma do mundo. Se cumpre nesse momento o vaticínio de Charles Haddon Spurgeon, que disse, haverá um tempo em que não teremos mais pastores alimentando ovelhas, mas teremos palhaços entretendo bodes. Eu vim gritar aqui na Assembleia de Deus de Santa Maria, aqui nesse púlpito palhaço não se cria, porque aqui nesse lugar ainda tem espaço para pregação do Evangelho. Púlpito não é lugar de palhaço, o altar é lugar de profeta. A igreja não precisa imitar o mundo para não perder os jovens. A igreja, para ganhar os jovens, precisa imitar Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu vou repetir até tu levantar a mão, tu que sabe. Imitar a Jesus Cristo. Bora pro Pentecoste? Não, ixi, nem sei se a gente chega. Nem sei. Saiu da Páscoa, passa pela festa da santificação. Vamos para o Pentecoste? Não, falta uma festa ainda. Festa das primícias. Irmão, não dá para falar muito dessa não, porque senão a gente não chega no Pentecoste. Aponta para a ressurreição, aponta para novidade de vida, novidade de fruto, novidade de conduta. A festa da primícia, a gente já está liberando frutos do Espírito sobre a vida das pessoas. Na festa das primícias é novidade de comportamento. E tem gente aqui me ouvindo essa noite que entende bem o que eu falo. Porque quando os teus parentes que te conheciam lá atrás olham para o que Deus fez na tua vida e quem você é hoje, eles te estranham e dizem, rapaz, se fosse há uns anos atrás, esse desaforo que tu levou para casa não tinha levado. Nem parece mais aquela Mariazinha quebra-pau que eu conhecia atrás. Nem parece mais aquele homem que batia no peito e dizia, eu não levo o desaforo para casa. Agora, além de levar o desaforo, ainda perdoa o desaforado.
porque foi transformado por Deus. É por isso que é difícil de acreditar naqueles crentes que dizem: eu sou convertido, mas meu braço não. Irmão, se teu braço não é convertido, corta ele e joga fora. É melhor tu entrar no céu com um braço a menos do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Ou você muda de vida por total, ou tem alguma coisa precisando ser transformada na sua história. Não dá. Outro dia a gente vem e fala das premissas. Festa da Páscoa, festa dos ázimos, festa das primícias. Esse é o caminho do fogo. E a gente chega então no Pentecostes. E o texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória! Quando de repente veio sobre eles um som de um vento veemente e impetuoso. Labácia. E encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. E cada um começou a falar segundo o que o Espírito lhe concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Hoje não dá para falar sobre os símbolos do Pentecostes. Eu viajei para Roraima e o tema lá era Pentecostes. Eu passei 3 dias pregando nesse texto. 3 dias. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que o fogo desceu de forma poderosa sobre eles. A festa do Pentecoste, dentre outras, celebrava a revelação da palavra dada a Moisés, e isso no Monte Sinai. Era a festa da palavra, porque não há Pentecostes verdadeiro que não esteja pautado na palavra. Pentecoste verdadeiro não começa no batuque do pandeiro. Pentecoste verdadeiro não começa com historinha nem testemunho. Pentecoste de verdade é pautado na palavra. Crente pentecostal não é o que sapateia, relampeia e pega fogo. A gente faz isso também, faz também. Mas o crente pentecostal de verdade são aqueles que amam e respeitam a palavra de Deus. Cadê os crentes que ainda amam a palavra? Cadê? Pega a sua Bíblia e levanta para o alto. Cadê os crentes que ainda carregam a Bíblia, que não tem vergonha dela? Crente de aplicativo passa vergonha uma hora dessa. Crente com Bíblia no celular passa mal uma hora dessa. Só quem ama a Bíblia, levanta ela para o céu. Receba poder da palavra. Poder da palavra. Poder da palavra. Poder da palavra. Foi lindo. Eu vou resumir tudo agora. Foi lindo, 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 lindo. A glória desceu. Magnífico. Mas olha para cá. Olha para cá. Nunca mais vai acontecer de novo. Nunca mais vai acontecer. Do jeito que foi aqui, nunca mais. Da mesma forma que não precisamos de um novo Calvário, também não precisamos de um novo Pentecostes. Por quê, pregador? Porque as chamas que desceram em Atos 2 continuam acesas em alguns corações aqui essa noite. É Deus que põe fogo na lenha, mas quem põe a lenha no fogo é a gente. O que faz a chama continuar acesa é a busca de crente que tem fome dos céus, oh glória. Não precisamos de outro Pentecostes, a chama ainda está acesa, oh glória.
O que nós precisamos são de crentes dispostos a se incendiarem por essa chama. Oh, aleluia! Mas pastor, a chama não queima mais como queimava antigamente. Deus já não batiza mais como batizava antigamente. Eu vi tanta coisa acontecendo, a gente não vê mais, pastor. Lá em 2 Reis, tem uma história do profeta Eliseu. Ele manda a viúva ir para casa e diz: olha, enche os vasos que você conseguir emprestado. Ela pega uma porção deles e ela vai enchendo, ela vai enchendo, ela vai enchendo. Uma hora ela pergunta: dai-me mais um vaso. E alguém diz, um dos filhos provavelmente: não tem mais vaso. E o azeite não acabou, o azeite cessou, porque não tinha mais vaso. A crise não é de azeite, a crise é de vaso. Porque se tiver vaso aqui essa noite, o azeite vai encher a tua alma. Não é crise de falta de fogo, falta-nos lenha para colocar sobre esse altar. Falta-nos pessoas com desejo de serem inflamadas pela presença de Deus. Aleluia! Nós vivemos no meio de uma geração que não consegue valorizar relacionamentos duradouros. É a geração de relacionamentos descartáveis. E estão trazendo isso para dentro da igreja. Acham que pode chegar aqui e resolver tudo num culto. Acham que o pregador vai contar até 3 e alguma coisa extraordinária vai acontecer, sem você consagrar sua vida lá na sua casa. O fogo está aceso, mas para deixar ele queimar no teu coração demora tempo. Exige madrugada, exige lágrima, exige empenho. Eu ando preocupado com essa geração. Eu ando preocupado com essa geração. É a geração que está deixando a chama se apagar. É a geração que está deixando a chama morrer. A grande parte da igreja no Brasil valoriza mais politicagem do que busca pelo Espírito Santo. Boa parte da igreja e da liderança da igreja no Brasil está mais preocupada em arrecadação do que ensinar os crentes a buscar a Deus em espírito e em verdade. Mas eu vim gritar aqui nessa noite: a igreja não precisa de nada disso. A igreja precisa da chama do Espírito Santo. A igreja precisa do fogo que vem do alto. Elias faz um desafio lá em 1 Reis capítulo 18 contra 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. Ele diz: eu fiquei sozinho como profeta do Senhor. O povo de Israel distante, corrompido. Elias restaura o altar e o povo continua corrompido. Elias sangra o sacrifício e o povo continua corrompido. Elias joga água sobre o altar. O povo queria chuva, tem que ofertar água. Elias joga água sobre o altar, mas o povo continua corrompido. Mas quando ele ora e o fogo cai, o mesmo povo corrompido dobra os joelhos com o rosto em terra e com a cara no chão gritam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que vai curar a identidade da igreja é a chama do fogo que desce do céu. Nós precisamos de homens com coração inflamado. Como disse Moody, quer promover um avivamento, acenda uma chama no púlpito, e do púlpito vai se alastrar pelos bancos. Deus quer incendiar corações aqui essa noite. Deus quer avivar obreiros aqui essa noite. Deus quer batizar a gente aqui. Fica de pé, fica. Me ajuda, cantor. Irmãos, nosso tempo está pouco. Eu já preguei aqui em festa de jovens, festa de varões, festa de missão.
projetando desde o ano passado, estou pregando aqui. Vocês nunca me viram fazendo o que eu vou fazer agora. Nunca viram, nunca viram. Mas eu estou crendo que Deus vai operar aqui agora. Está queimando aqui no meu coração. Vai começar a queimar em outros corações aí nesse lugar. Aleluia. Porque aqui dentro tem gente que está dizendo: Deus, eu preciso da tua chama. Barácio, Calabaia. Chega de um cristianismo somente intelectual e filosófico. Paulo disse aos Coríntios: a manifestação da minha mensagem não foi em manifestação de sabedoria humana e persuasiva, mas a minha pregação consistiu em espírito e em poder, para que a vossa fé não ficasse edificada sobre conhecimento humano, mas se ficasse edificada sobre o poder de Deus. Só você que quer ser tocado por essa chama de verdade, corre aqui na frente, corre, corre, corre. O pastor já me liberou. Venha, venha, venha.